Fala, fala. Não está mencionando. Não, mas ele fala. Luiz, quantos anos tem? 50? Eu estou vendo, não sei o que. A partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa Vida Pública, né? A trajetória e ação política do convidado. O convidado de hoje seria Maria Luísa Fontinelli, né? E ela iria falar um pouco, juntamente com Dalton Rosado e Jorge Paiva, que está aqui na participação especial. Esse é o segundo programa, o outro que teve foi justamente há um mês, em fevereiro, né? E hoje a Maria Luísa, infelizmente, não pôde estar presente por problemas de saúde, mas ela está bem, só está descansando um pouco, né? E a gente vai tocar o programa falando da descoberta da crítica marxista, do valor e da antipolítica. Como é que foi a virada cultural do grupo, né? Passar a palavra para o Dalton, falar um pouquinho agora com vocês sobre como vai ser o programa de hoje. Boa noite a todos que nos assistem, ao Luiz Regadas, ao Jorge. Mandamos também a mensagem para a Maria, que teve um probleminha de saúde e hoje não pôde vir, mas está bem. Mas, infelizmente, não estava em condição de participar do programa. Nós vamos tentar suprir a ausência dela, sem o carisma da Maria, porque dois antigos militantes aqui, eu e o Jorge Paiva, já temos muitos anos de estrada, mas não temos o mesmo brilho do ponto de vista do marketing, da informação midiática que a Maria tem, né? Então, vamos tentar suprir essa deficiência com conteúdo, né? Então, uma boa noite a todos e nós estamos aqui exatamente para tentar passar essa mensagem. Com toda certeza, dois grandes participantes do movimento, né, da política de 1985, e a gente contou no primeiro programa sobre as lutas pela anistia, eleição da Maria Luísa, deputada federal, as lutas populares, né? Conversamos também sobre, deixa eu voltar aqui minha pesca para lembrar do programa, sobre a vinda da Maria Luísa e do grupo para o PT, a vitória eleitoral de 85 e a administração popular e a expulsão do PT. Hoje nós iremos tratar da mudança doutrinatória, da crítica do valor e da adesão ao Marx da maturidade. Seja bem-vindo, Jorge, contigo a palavra. Bom, pessoal, nós estamos diante de uma discussão que revela, talvez, o maior voo do pensamento da época da implantação do capitalismo que se tem notícia. Marx vivia um momento do capitalismo, da implantação do capitalismo em Londres, e ele teve acesso a um museu, né?
uma biblioteca do museu. British Library. Muito farta, né, de 5 mil de alunos. materiais. E o capitalismo vinha com a força, com a pujança, arrebentando tudo que se podia ter de vista a pré-modernidade. E qual foi a genialidade? Ele se debruçou e percebeu que havia uma lógica no sistema. Eu acho que aí é que está a questão. E, ao perceber essa lógica, Marx compreendeu a relatividade, a temporalidade, o tempo histórico que ele estava vivendo do ponto de vista de uma prospecção que ele fez com relação ao desenvolvimento capitalista. Essa é o voo. Porque ele foi no fundamento do sistema. Como o sistema estava num processo de expansão muito grande, não conhecia obstáculos, etc., se implantando, rompendo com a pré-modernidade, etc., fazendo uma leitura do mundo numa perspectiva nova, do ponto de vista da implantação do sistema, do dinheiro, da mercadoria, do valor, do Estado, do mercado, uma verdadeira revolução na época com relação à sociedade pré-moderna. O fato dele ter percebido que havia um fundamento e que esse fundamento constituía uma contradição em processo, que com o tempo o capitalismo ia encontrar sua falta de tempo, essa foi a genialidade do Karl Marx na época. Veja bem, ele percebeu isso, colocou num rascunho, e esse rascunho foi levado para o Capital, pelo Engels, de maneira errada. E isso provocou uma leitura, não sei se o tempo aqui vai permitir, provocou uma leitura na esquerda, da qual nós fazíamos parte, de que a contradição do capitalismo não era essa contradição em processo, era uma contradição entre as classes. Daí o Manifesto Comunista, de 1848. Daí todo um tipo de abordagem que a contradição era entre patrão e empregado, né? Trabalhador e etc. Tal. E a ótica da análise foi para o terreno da dominação. E aquilo que era o substrato, aquilo que era o fundamento da lógica do sistema, do funcionamento do sistema, foi colocado de lado. E isso, amigos e amigas aqui do programa, com o Luiz, ocasionou, podemos dizer assim, um problema grave na história da humanidade. Ao não perceber a lógica, revoluções foram feitas e a lógica foi mantida. Revolução de 17, cubana, e nós... 49, com Mao. E nós, né, se tivéssemos tentado o que tentamos em Fortaleza na época, talvez incorrêssemos no mesmo erro, se não tivéssemos nos dado conta dessa descoberta. Então, nós estamos diante de uma abordagem teórica inovadora, né? Pode-se dizer que não revolucionária, emancipatória, porque com essa abordagem você tem uma visão teórica de se emancipar do capitalismo. A abordagem revolucionária não se emancipava do capitalismo, isso se demonstrou do ponto de vista da história. Então, esse cabra, com todas as dificuldades que ele passou, com todos os problemas que ele teve acesso a um processo de produção através do Engels, que o pai tinha uma empresa têxtil em Manchester. Ele pôde observar de perto essa questão e elaborou uma questão teórica que superava os clássicos, porque dava ao valor, fundamento da produção burguesa, a visão da temporalidade. Ou seja, chegaria um momento, e essa é a frase, a troca do trabalho vivo pelo trabalho morto, ou seja, a contradição antagônica entre capital e trabalho é a última manifestação do valor, do fundamento da produção burguesa. Qual a leitura que nós tínhamos disso? O valor era uma categoria econômica como a lei da gravidade. A esquerda absorveu esse outro lado do Marx, ou seja, a luta de classe, a revolução proletária, a implantação do socialismo, etc., etc. Essa abordagem de que o capitalismo tinha uma contradição em processo ficou oculta da leitura normal. Esse rascunho só foi publicado em 1939, na época do desdobramento da guerra, e conheceu uma segunda edição muito restrita em 53. Tomou-se conhecimento disso a partir de 1970, 80. E aqui no Brasil, em 2011. 2011. Foi a primeira edição, depois de muita briga nossa com editores, os mais variados do Brasil, para que a tradução fosse feita. Inclusive, encomendamos 1000 exemplares na época para poder fomentar o problema da produção. Então, essa passagem, é preciso dizer a vocês que essa passagem ela acabou oculta.
Na pesquisa que a gente fez, o Lenin tomou conhecimento disso no Comitê Central. E o Riazanov, que era membro do Instituto, Luiz Hidalgo, ficou com medo do exemplar desaparecer e começou a copiar o manuscrito, com medo do conteúdo ser desaparecido. A pesquisa ainda não permitiu ver se ele percebeu essa contradição em processo. Mas ele preservou o documento. Mas ele queria preservar a obra. E essa obra, ela tem um conteúdo que é muito diferente da leitura clássica, né, normal, do Marx, né? Hegeliana. Então, esse material, ele fundamenta um tipo de análise, uma perspectiva completamente diferente da esquerda, da qual nós fizemos parte e não tínhamos percebido. Porque se o valor não é natural, se o valor não é uma lei, se o valor é uma construção histórica, ele tem começo, meio e fim. Exatamente. Na época, o valor estava em pleno desenvolvimento. Por quê? Porque você tinha um sistema que absorvia uma quantidade de trabalhadores imensa. E isso deu até na época da indústria fordista. E, Dalton, você aderiu de repente ou demorou um pouco? E por que você mudou? Agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, né, diretamente no YouTube da TVH, que deixe seu like, inscreva-se, comente e compartilhe esse importante depoimento do Dalton e do Jorge no período que viveram, né, em 1985. Eles vão atualizar, estão atualizando já, né, e vão entrar em confronto um pouco com os prefeituráveis de hoje da cidade de Fortaleza para os próximos mandatos também. E manda sua mensagem, diga de onde é que você nos assiste, faça sua pergunta também e deixe sua crítica também, se for o caso, e doem, né? Aqui conosco, né, pelo Instagram, também tem a Nazaré. Muito obrigado, Nazaré, pela presença. Então, Dalton, contigo a palavra. Boa noite a todos. Repito, eu só tomei conhecimento dessa crítica marxiana do valor e da dissociação de gênero a partir... O Marx não abordou tanto essa questão, mas focou mais na questão da crítica do valor, né? Que é o Marx da maturidade, o Marx desse documento que serviu de base, né, para o Capital, mas que o Marx não viveu suficientemente em termos de tempo para terminar os 2 volumes que foram feitos, os 2 volumes restantes, a adicional ao primeiro, que foi feito pelo Engels. Então, eu só tomei conhecimento da crítica do valor já com o bonde andando, porque houve um momento em que eu me afastei do ponto de vista do pensamento do grupo, não da amizade, que sempre houve muito afeto e continua tendo respeito pela dignidade. Eu fui secretário de Finanças e nunca recebi uma proposta indecorosa, seja do Jorge ou da Maria, e até porque eu não aceitaria, mas eles também não formulariam, né? Então, nós temos uma identidade de dignidade, de propósito, me permita esse autoelogio, que nos manteve sempre unidos. Mas a verdade é que eu me afastei do grupo. Aí, a razão de ser, eu estava questionando o marxismo do movimento operário, mas eu não questionava o marxismo, eu passei a questionar o Marx em si. É tanto que eu fui ler todo o pensamento dos pensadores anarquistas, porque eu estava achando que o pensamento anarquista estava mais próximo das minhas conclusões, que eu tirei a partir da experiência da administração popular, do que o Marx. E eu fui atrás de saber por que é que houve tanto litígio do Marx com os anarquistas, principalmente do Engels, posteriormente, porque o movimento anarquista ganhou força e tal. E aí, ao conhecer o pensamento anarquista, eu cheguei à conclusão que o pensamento anarquista tinha uma percepção interessante do ponto de vista da crítica do Estado, da crítica da religião, mas ele não tinha uma formulação teórica, científica consistente. Então, eu achei que poderia dar, Dalton Rosado, poderia dar uma contribuição no sentido de fazer essa formulação, mas essa formulação não adentrava na crítica do valor. E aí eu passei 8 anos lendo e escrevendo um livro cujo título era Governemo-nos, antes que a barbárie nos destrua. Quer dizer, a barbárie que está hoje instalada. E o governemos é porque era uma proposta de autogestão da sociedade. E esse livro eu passei anos escrevendo, mas dediquei esse livro a Jorge, a Rosa, a
Célia Zanetti, a Maria Luísa, por gratidão pelo ensinamento que eu tive e pelo companheirismo ao longo de um determinado período. Ao oferecer o livro para esse grupo, eu achava que eles iam queimar meu livro na Praça do Ferreira, porque o livro criticava o Marx, Karl Marx, e o grupo marxista. Então, ao recebê-los na minha casa, para comentar sobre o livro, que eu mandei um exemplar, ainda um piloto do exemplar para eles, o Jorge disse, olha, a sua crítica do Marx está correta, do Marx esotérico, com X, o Marx do movimento operário. E eu digo, opa, então estão concordando comigo? Mas o Jorge disse, agora tem um erro fundamental do seu livro, é que você quer dar uma viabilidade, uma funcionalidade ao capital, e o momento e a lógica marxista da maturidade, ela contraria o próprio Marx, da juventude. E eu não conhecia esse Marx esotérico com S. Eu não conhecia esse Marx da crítica do valor. Até porque, quando a gente lia o Capital, que começa falando da mercadoria, que é um fundamento importante, o fetichismo da mercadoria, que é hoje que está instalado, na minha opinião, nessas mentes que se direcionam para uma volta a um passado que sempre foi ruim, mas é menos ruim do que a atualidade. Essa questão que me foi colocada era que a crítica do valor, eu estava querendo dar uma viabilidade à relação de produção de valor, uma produção eminentemente capitalista. Então, o Jorge chegou e disse, olha, nós queremos criticar o valor, nós temos que eliminar o valor. Você sabe, eu tinha no meu livro uma definição do que era o dinheiro, que era uma definição que os economistas todos dão. E o Jorge disse para mim, você não sabe o que é o dinheiro. Aliás, não foi só ele. Tinha um filósofo do grupo, que felizmente nos deixou, o Zé Valdo, que ele chegou para mim, eu, do alto dos meus 50 anos, de 50 e tantos anos de idade, com a experiência que tinha, um menino de 25 anos, filósofo brilhante, ele olhou para mim e disse, você não sabe nada sobre o dinheiro. E eu fiquei assim, olhei para a cara dele e disse, como é, Valdo? Eu não sei nada, não. Você sabe o que é o dinheiro como representação do valor? Você sabe o que é o valor? Bom, aí eu digo, eu vou me sentar, o Jorge me convidou para participar das discussões. Eu não tenho medo da verdade. Fui para o grupo. E lá eu descobri que realmente eu eu estava buscando uma explicação, buscando uma saída que não estava no Marx tradicional, o Marx do movimento operário, o Marx das lutas revolucionárias dos partidos comunistas, né? E que é explicável até, porque a transição do feudalismo para o capitalismo vinha se operando e ele viveu esse período de transição, tanto que o Marx nasceu em 18, o Manifesto Comunista é de 48, portanto, ele tinha 30 anos de idade. E o Marx morreu com 60 e pouco. Nesses 30 anos seguintes às lutas revolucionárias da Europa que ocorriam naquela data, a consolidação do capitalismo, né? O Napoleão Bonaparte como um imperador, dando sequência à Revolução Francesa e um vai e vem na própria França da consolidação da República Burguesa que se consolidava, isso tudo não estava percebido por nós de uma forma muito clara na questão da crítica do valor. E aí eu abortei um livro que tinha 800 páginas, que eu tinha gasto o vendido até caro para fazer o livro, eu abortei porque eu não ia publicar um livro que eu passei a ver a minha ignorância com relação a esse aspecto, e acho que a gente deve sempre ter a humildade de, quando erra, admitir que erra, quando não conhece, admitir que não conhece, porque isso é uma questão de honestidade revolucionária, né? Então, esse foi o meu encontro com o grupo, o reencontro, foi um lapso de tempo em que eu passei afastado, e fiquei muito feliz de poder abraçar uma causa que está me dando explicações hoje para a realidade. E você, gente? Tem alguma dúvida? De onde nos assiste aí? Aqui nós temos o Leonardo Sampaio dizendo, grande companheiro Jorge Dalto, importante debate. Jorge, contigo a palavra, falar mais um pouco desse período e tentar trazer para a atualidade mais próximo do capital atual, do que é colocado nas prefeituras, hoje em dia, nos governos, que vocês são contra, né? Sobre a crítica radical mesmo aí, que vocês passaram a aderir. Bom,
fazendo um gancho aí com o anterior, Luiz e Dalton, amigo e amiga do programa, vamos registrar aqui o esforço do Luiz no sentido de tentar manter o programa, esse espaço, né, Dalton, que é importante, né, para a crítica, para o debate. Então, nós vínhamos dessa análise da luta de classe, da Revolução Socialista, já falamos, inclusive, que o Érico Firme destaca isso no documentário do Povo, nós estávamos buscando a ruptura com o sistema, mas moldado pela fundamentação do manifesto, do conhecimento que nós tínhamos do marxismo. Então, quando nós descobrimos que havia uma duplicidade na abordagem, nós fomos atrás disso. E nós começamos a perceber, amigo e amiga, que nas obras principais do Marx que nós tínhamos lido, começavam a aparecer sinalizações que apontavam para esse elemento que continha no rascunho do Capital os Goldrats. Por exemplo, ideologia alemã. Tinha uma passagem, tem, né? Se você olhar, uma passagem que diz que a emancipação é do trabalho e não no trabalho. Está lá colocado. A tradução do alemão para o português está lá a expressão. No manifesto, né, econômico-filosófico, você vai ver passagem onde o Marx critica o dinheiro, critica o trabalho, critica a política. Várias publicações do Marx apontavam um tipo de leitura diferente. Então, nós nos perguntávamos, será que estamos loucos sozinhos? Porque quando nós começamos a divulgar a descoberta, nós fomos considerados loucos, fora do espaço, do tempo, e nós começamos a ter a convicção de que aquela abordagem era correta. Só que o tempo que nós estávamos não correspondia à descoberta, como a época do Marx. Ou seja, o nosso tempo começava a ter uma sinalização de que aquela prospecção era correta. Qual foi a sinalização para o grupo na época? Nós estávamos no PRO. Qual foi a sinalização que nós tivemos? A manifestação na principal fábrica de Fortaleza, que era a Tecnorte Maltec. Nós tínhamos uma base do movimento operário, e a principal base era na ferramentaria. E a ferramentaria estava trocando o torno velho por um torno automático. E quadros importantes do partido estavam sendo afastados do emprego. Então, a sinalização. Nesse momento, estava acontecendo a mudança dos bancários. As castanheiras queimavam a mão na esteira, e a esteira passou a ser, do ponto de vista do móvel eletrônico. Então, essas sinalizações começaram a apontar para nós do grupo de que o rascunho do Capital, e aí a leitura, a pesquisa foi confirmando, que aquela abordagem que nós tínhamos era uma abordagem ultrapassada, porque o capitalismo estava num processo de mudança, a própria indústria fordista já dava sinais de esgotamento, e nós não estávamos na época da internet, que se tivesse, poderia ter contatado outras pessoas no mundo. Nós só descobrimos que tinha outros loucos no mundo posteriormente. Então, fomos à China com esse tipo de abordagem, no Encontro das Mulheres, né, internacional, e descobrimos, em 92, um livro chamado Colapso da Modernização do Culto, que não tem na bibliografia o rascunho, mas cujo conteúdo aborda, que nos deu a sinalização de que outras pessoas no mundo estavam com aquela abordagem. Isso nos encheu de alegria. Guy Debord na França. Então, o Guy Debord nós contatamos em 68, né, quando eu conheci o livro pela primeira vez, no CRUSP, na greve do CRUSP na época. Só que eu fui ter acesso Sociedade do Espetáculo. Sociedade do Espetáculo. Eu fui ter acesso ao livro em espanhol em 76 com o Papa, que era um companheiro da geologia da USP, revolucionário, foi eliminado pela repressão, que eu tive acesso à abordagem. E anos depois, então, na descoberta, encontramos o IAP, que estava publicando o livro Guy Debord, e também o CUTS, e nós fizemos, talvez, Luiz, e amigo e amiga aqui do programa, o maior seminário da cidade. Nós reunimos na Escola Técnica, no ano 2000, em torno de, talvez, 3.000 pessoas. Ocupamos 2 auditórios e a quadra de esporte, que o Dalton não compareceu, porque estava lá na pesquisa do livro dele. Está entendendo? Então, esse negócio foi dando a convicção de que aquele tipo de abordagem era uma abordagem inovadora, porque aí nós tivemos com o CUT, tivemos com o Postone, que foi pioneiro da descoberta no Canadá, entendeu? Estados Unidos, né? Que ele era professor lá, no Canadá, mas professor. Morse Postone, viu? Né? Nome judeu. Tivemos acesso ao IAP, né? Que já tínhamos tido com ele em 99, então ele participou. O Dieter Heinemann, professor da USP, estava conosco, o Norbert Tremp. Então,
esse seminário, de uma certa forma, chegou, né? As pessoas, publicamos livros, foram feitas publicações, fizemos seminários preparatórios, etc., para dar consistência, porque a pesquisa comprovou que estava correta e aquele tipo de análise apontava uma duplicidade do Marx. A esquerda, evidentemente, não aceitou, e acho que o fato da esquerda não aceitar levou a esquerda para um barco furado, hoje administra a barbárie, administra a crise do capitalismo, uma crise que apresenta a fronteira histórica apontada no rascunho. Vamos passar para o Dalto falar justamente sobre essa crise do capital, como é que ele acha que deveria ser administrada, se é viver sem dinheiro, como é que seria. Agradecer a todos vocês que estão aí pelas páginas compartilhadas e aqui no YouTube, e não esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e faça sua pergunta. Participe ativamente do programa com a gente, para a gente ler as perguntas, como aqui o Cinemaise Quino está dizendo, vida longa ao grupo Crítica Radical. Valeu, Cine. Contigo, Dalto. Olha, o que as pessoas mais adoram, e não podia ser diferente, que é a sociedade do valor, do dinheiro. O dinheiro é a representação matemática, numérica, monetária do valor. As pessoas não adoram o dinheiro e não sabem o que é o dinheiro. Eu confesso, eu acabei de confessar no período, na parte anterior, na sessão anterior, que eu, secretário de Finanças da Administração Municipal, escrevendo sobre como seria uma sociedade futura, anti-estatal, né, fora do capitalismo de Estado, eu tinha uma abordagem do dinheiro como se fosse isso que o Jorge falou, como se fosse um dado ontológico da existência humana. As pessoas consideram o dinheiro como tão vital quanto tomar água, ou se alimentar, ou qualquer outra função fisiológica. As pessoas acham que o dinheiro não é um dado histórico da humanidade, é um dado ontológico da humanidade. Portanto, ele sempre existiu. E, evidentemente, que isso não é verdade. Há 524 anos atrás, o Pedro Álvares Cabral chegou aqui com o Pero Vai de Caminha, relatando que encontrou índias belíssimas, com suas vergonhas desnudas, e esse povo não sabia o que era dinheiro, tanto que trocou espelho por ouro, né? Pois bem, então as pessoas não sabem o que é o dinheiro e idolatram o dinheiro, ou seja, idolatram aquilo que elas desconhecem. Eu faço uma relação das pessoas com dinheiro, guardadas as proporções e talvez com alguma identidade de prejuízo, com um toxicômano que se vicia na droga e busca na droga a superação da sua crise de ansiedade. E aquela droga é que está matando ele. E ele não consegue o dinheiro para comprar a droga, porque o traficante, quando vê a dependência, torna ele um escravo. Então, as pessoas, fazendo um paralelo, elas se tornam escravos do dinheiro. E o dinheiro está cada vez mais escasso. Na verdade, o dinheiro está desempregado. Ele existe dinheiro, mas ele não tem capacidade de reprodução. Se você que está me ouvindo hoje aqui acertasse na loteria, que todo mundo joga na loteria milhões, né, para poder ver se consegue ficar rico e ter um nível de vida diferente a partir do que o dinheiro proporciona, se você tirasse hoje 10 milhões de reais numa loteria ou mais, e se você fosse aplicar na renda, você ia ter uma vida tranquila, com algum risco de ter um colapso financeiro bancário que está anunciado, e você perder o dinheiro que estava lá ou ficar congelado lá, como já aconteceu, e se pronuncia como uma possibilidade de médio prazo, digamos assim. Então, você ia viver bem. Mas se você quisesse multiplicar esse valor num empreendimento empresarial qualquer, e você, em função até da concentração de monopólio de setores empresariais na mão de uns poucos, né, você certamente correria o risco de perder aquele dinheiro que você ganhou na loteria. Então, isso ocorre de uma forma generalizada. As pessoas querem que o dinheiro, que a relação capitalista, que é com as categorias capitalistas, e o valor, que é o dinheiro, é a mercadoria das mercadorias. É a única que não tem valor de uso, mas ele compra todas as mercadorias que têm valor de uso. Então, as categorias capitalistas, mercado, trabalho, trabalhador. Eu me lembro quando o Jorge disse, nós precisamos eliminar o trabalho, eu disse, enlouqueceu. Como é que vai eliminar o trabalho? Você quer o quê? Que a comida venha
voando e para a sua boca sem nenhum esforço, porque a gente considerava o trabalho como um dado ontológico da existência humana. A gente confundia o ato do esforço, da interação em nervos e músculos, que Karl Marx fala, com a natureza, com o trabalho. E o trabalho, a própria origem do termo vem de tripalium, que era um instrumento de garroteamento dos trabalhadores escravos, né, dos escravos, para que não saíssem daquela atividade. Então, ela, desde a natureza, ela é sacrificante. Então, quando a gente critica o trabalho e o trabalhador, que foi incensado pelo movimento operário como o grande artífice da emancipação humana, a partir de um Estado que terminou sendo fazendo um capitalismo de Estado, e em vez de seguir o roteiro de uma sociedade sem classes sociais, sem valor, sem Estado, sem partido político, ele regrediu para um capitalismo de mercado, porque esse foi o leito natural a consequência natural de um comportamento, porque o dinheiro ele tem uma função ditatorial para as pessoas, ele escraviza as pessoas e ele dá ordem para as pessoas. Os grandes capitalistas eles seguem uma regra do capital para continuarem sendo grandes capitalistas. Então, esses conceitos todos é uma elaboração complexa que eu pessoalmente demorei a compreender, mas que estava lá escrito pelo Karl Marx, né, da maturidade, e como o Jorge falou, nos Grundrisse, que eu li os Grundrisses a partir da Boitempo, que foi publicado em 2019, tinha uma publicação em espanhol, 2011. Tinha uma publicação em espanhol, que eu cheguei a ver alguns trechos, mas em espanhol era sempre difícil de ler, fazer a tradução correta, né? A Boitempo, que é a editora que publicou esse livro do Rio de Janeiro, conseguiu fazer uma edição muito interessante do Grundrisse. Eu li uma vez, li duas, porque é uma linguagem, como era um rascunho, Grundrisse em alemão significa rascunho, como eram anotações de Marx, reflexões dele que ele ia anotando, ela é dispersa, né? Ela é um volume só, abordando muitas questões, mas ali está o fundamento do pensamento dele que veio a se compilar na grande obra que é o Capital. Então, esse foi uma questão, e para não ser o monopólio da palavra, para passar também, quero ouvir o Jorge sobre isso, a nossa experiência na administração popular, para mim, foi muito educativa. Eu sentei na cadeira de secretário de Finanças, que tinha uma receita de 100 e tinha uma despesa de 150, que dependia de governo, porque não tinha a Constituição ainda, dependia da benesse de governos que eram adversários nossos, como era o caso do Gonzaga Mota, depois Tasso e Sarney, e nós éramos pedintes, né, desses órgãos, porque eles centralizavam a questão econômica. Mas eu percebi que, mesmo depois da Constituição, que deu autonomia, uma relativa autonomia financeira aos municípios em relação a essa dependência, esses recursos municipais, como os recursos do Estado, como os recursos da União, eles são carreados para preservar a institucionalidade e a regulamentação capitalista. Não se paga imposto para beneficiar o povo, se paga imposto para oprimir o povo. O Estado é opressor. Então, a nossa compreensão hoje de que a nossa estadia na Prefeitura de Fortaleza foi importante no sentido da gente aprender que não devíamos ter ido, porque nós chegamos à conclusão que entra governo, sai governo, e o povo padece que eu chamo de pêndulo da ineficácia, que vai da direita à esquerda e volta para a direita e vai à esquerda. Está aí o mundo. O Donald Trump vai ganhar a eleição. A estatística está dizendo. Aqui no Brasil, o Bolsonaro faz uma manifestação que carrega centenas de milhares de pessoas para a praça, e essas pessoas estão pensando o quê? Eu só queria assim, lembrar que, desde que a gente estuda e vê os filmes aí, como A Vida de Simão Bolívar, fez toda a revolução e depois está lá taxando os pobres, cobrando impostos, né, cobrando sendo daquele para manter o luxo deles, como o Santander, não o Simão Bolívar de Santander,
com toda a sociedade, colocando o cabra na Casa da Moeda, alguém ligado à elite. Então, quer dizer, isso, infelizmente, sempre foi desse jeito. E pior, quando a gente toma o poder, é por isso a maior reclamação. A gente toma, entre aspas, poder pelo voto democraticamente, né? Seja com Lula, com a Dilma, mas não consegue grandes mudanças. E não dá para viver, como disse, infelizmente, o nosso governador, de amor. Né? Nós precisamos realmente desse capital, dessa moeda, para pagar uma energia, para pagar a internet, muitos outros para pagar impulsionamento, para que essa live possa chegar. Agora, o que eu contesto é que, sendo o garoto da turma, digamos assim, o que, né, tem um pouco estudado sobre esse assunto da economia, mas o que a gente precisa é deixar essa dependência do capital e fazer com que a grande elite realmente passe a pagar e não mandar tanto dinheiro como os grupos, como os grupos, as grandes empresas, né, não são nem taxadas, né, aqui, né, desde o Fernando Henrique deixar de ser taxadas e tudo, e que esses paguem, como o Uber, etc., para que o povo possa, como você bem disse, o povo possa ser taxado do menor valor ou nem taxado de determinado nível. Agora, com um salário mínimo de R$ 1.412, não temos a menor condições de viver diante da situação econômica que o Brasil vive, né? Sem direito à casa, sem direito à saúde, sem direito à educação. Então, essa dependência com o capital é que está muito grande, né? O dinheiro, sempre creio eu, que vai acontecer numa troca de mercadoria, né? Mas antes de passar a palavra para o Jorge, aqui nós temos o Luiz Cabral Pessoa, dando uma aula imperdível. Valeu, Luiz. Diga de onde é que você nos assiste, né? Contigo, Jorge. Não, você está falando aí dessa situação do capital. O capital chegou num ponto que pode ser substituído. Pelo quê? Essa é a descoberta. Pelo quê? O centro da descoberta do valor é você perceber que o fundamento da produção burguesa encontrou seu limite. O capitalismo hoje não tem como valorizar o valor como valorizava antes na indústria fordista. Vamos dar um exemplo. Não, eu estou dizendo assim, mas vai existir a moeda sempre. Não. Se existir a moeda, a relação é de troca. É capitalismo. E sendo relação de troca, capitalismo. É capitalismo. Então, como você está tendo a oportunidade, eis aí a questão. Como você está tendo a oportunidade de perceber que o capitalismo está no seu limite, ou seja, ele não tem condições de valorizar mais o valor, o que significa isso? Que o capitalismo está dispensando o trabalho. Ele não precisa do trabalho. Muitas vezes somos substituídos por máquinas, como vocês falaram aqui atrás. Substituir, né? Essa é a descoberta. O centro da descoberta do Rascunho é exatamente esse, quando ele diz que o tempo de trabalho fica reduzido e o trabalhador passa a ser observador, e não o elemento central da produção. Então, qual é o problema? Você está diante do limite do sistema e você pode superá-lo. Se você não entender isso, não fizer essa leitura, você não compreende que a crítica principal do Marx é uma crítica categorial. É uma crítica ao valor, ao trabalho, ao mercado, ao dinheiro, à concorrência. Portanto, você não se liberta dessas categorias. A esquerda insiste em dizer que essas categorias são transhistóricas, e elas são construções históricas. Os seres humanos construíram essas categorias para poder enfrentar o problema da vida. O que está acontecendo agora com as categorias? Elas entraram em crise. E elas, mas só agora, porque, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial foi outro papo da primeira, segunda, o capitalismo sempre tem ciclos. Não, o capitalismo estava em desenvolvimento. O capitalismo, Luiz, na época da indústria fordista, 70, tinha fábrica com 30 mil trabalhadores. Certo, mas... Essa mesma fábrica hoje tem 100. Mas eu li... Produz mais milhões, mais barato, e não faz greve. Certo, mas já tinha muita mão de obra, né? E gerou uma nova guerra, acabou gerando nova guerra para poder ter mercados consumidores, coisas do tipo, não? Mas nós estamos em guerra. Você tem uma guerra na Ucrânia que está gerando uma guerra nuclear. Ô, Jorge, você me permite... E já saiu também de uma crise cíclica que foi 2008. Não, essa não é. A crise do capitalismo era cíclica. Fruto da... Desculpa a franqueza. Fruto da não, a gente está debatendo fruto aqui. Fruto da limitação e é bom que você levante essas fruto da limitação teórica da esquerda, do qual nós fizemos parte. Exatamente. Nós fizemos parte disso. Então, ao não perceber que a crítica do valor, que a crítica categorial leva a você compreender o limite do sistema, leva você a perceber que o capitalismo é uma construção histórica, que o capitalismo não produz mercadoria para a pessoa, mas pessoa para a mercadoria, que é muito mais profundo. Portanto, isso remete para a questão do sujeito, para compreender que a contradição entre homem e mulher vem da origem do valor. Por quê? Porque separa a produção do processo da casa.
doméstico. A mulher vai cuidar da casa, da sobrevivência, procriação, etc. Tal, e sustentar a condição da força de trabalho na fábrica. O que está acontecendo agora? Nenhum nem outro estão conseguindo sobreviver nessa relação. Então, os dois estão desempregados. A situação se conflita. Então, o que você tem? Você tem uma barbárie instalada no mundo para que o capitalismo continue. A direita quer fazer a salvação do capitalismo pela visão reacionária. E vai para as últimas consequências. E a esquerda quer salvar o capitalismo humanizando o capital. Quer humanizar aquilo que não tem como mais humanizar, que é o que o Lula está fazendo. Exatamente. Então, você tem uma contradição entre o lulista e Bolsonaro, que é uma contradição falsa, que o Brasil está envolvido nisso, e, concretamente, se continuar desse jeito, nós vamos apostar no aprofundamento da barbárie, no aprofundamento da crise. Então, nós temos que sair dessa lógica e abrir uma perspectiva nova. Qual é essa perspectiva? Qual seria essa perspectiva? Seria taxar grandes fortunas ou não, nada por aí? Não, o Suplicy aí está atrás da renda, da taxa, o Piketty, a tese do Piketty, né? O problema que está colocado é o seguinte: o Manifesto Comunista diz um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. O que nós podíamos falar, em torno agora, do começo do manifesto? Uma ruptura ronda o mundo. A ruptura da emancipação humana. É outro. Mas só para abordar essa questão de que ele levanta, porque é muito comum, viu, Luiz Regadas? E eu acho muito bom que você esteja fazendo esse contraponto, porque isso que você está levantando está na cabeça de muita gente, muito pensador, que é anticapitalista, se diz anticapitalista. Quando você diz, vamos taxar as grandes empresas, os grandes detentores de capital, com o intuito os grandes de monopólios, desonerar o povo, né? Com o intuito de fazer com que essa riqueza concentrada, extremamente concentrada nessa fase, possa salvar o povo, possa melhorar as condições do povo. Olha, o capitalismo ele tem uma lógica funcional, e essa lógica funcional dele exige, sobretudo, para atingir os monopólios, mais capital. Então, se você, por exemplo, fosse dizer, nós vamos expropriar agora todo o dinheiro dos grandes bancos e dos grandes empresários, monopolistas e tal, ia causar uma crise profunda, porque esse dinheiro ficaria sem função, como está sem função atualmente. O dinheiro está desempregado, essa que é a verdade. O dinheiro está desempregado. Por estar desempregado, a economia está rodando em falso. O Estado está falido. Hoje nós temos uma dívida, por exemplo, uma dívida pública mundial que é impagável. Os juros. Nós estamos pagando uma taxa de juros no Brasil que é exorbitante. Nós pagamos quase a mesma coisa, ou um pouco mais, um pouco menos, do que os Estados Unidos pagam de juros, tendo uma dívida 10 vezes maior que a nossa. E por que isso? Porque a periferia do capitalismo é cobrado a sustentação desse sistema bancário sustentado pela dívida pública, que é absolutamente impagável. Então, o Lula, por exemplo, vai pagar esse ano, pagou já no ano passado, de 2023, uma quantidade de juros que é 3 vezes maior o déficit da Previdência Social. O que é que se faz? Restringe os direitos da Previdência Social. Isso eu concordo. A gente o curral deles, eles não sugam tudo. Pois mas não é porque o Lula seja um mal, tem uma maldade de coração. Não é isso, não. É porque o Lula ele é como um surfista que se equilibra na onda para chegar na praia, mas ele não domina a onda. Então, é a onda que domina ele. Então, o Lula ele não quer essa ruptura. Nós fomos expulsos do PT porque nós lá atrás já não conciliávamos. Ele não quer ou não tem força porque não tem rua? Porque ele quer o poder público. A rua está dividida. A rua está hoje meio a meio. Metade achando que o Lula pode salvar, a outra metade achando que o Bolsonaro pode salvar, e são dois cegos batendo na mesma porta. Vou querer ouvir o Jorge também nisso, mas antes, Jorge, eu só perguntar essa pergunta para ele de 1 minuto, depois passo para ti também complementar. O dinheiro está... Não vai nem se aposentar, não, o dinheiro? Não, o dinheiro... Está desempregado sem direito de se aposentar. É porque o dinheiro hoje não tem como aplicar na produção de mercadoria e com retorno viável. Então, está vivendo o Estado endividado, aí o banco empresta para o Estado. Estrangulação financeira. É o que o Marco chama de capital. Contigo agora a palavra. Capital fictício. O que eu tenho que colocar é o seguinte: na medida em que você descobre que o fundamento da produção burguesa é uma construção histórica, portanto,
nós estamos vivenciando exatamente a fronteira histórica disso, está em jogo o edifício chamado capitalismo. Uma construção de milênios, né? E aí as pessoas não estão percebendo, porque a leitura não se aprofunda nesse sentido, é que aquela análise que norteou a Revolução Socialista de União Soviética, Cuba, China, etc., tal, concretamente, ela não tinha como dar o resultado. Por quê? Porque, concretamente, a crítica era da distribuição do dinheiro, da distribuição do valor. Esse é o problema do livro do Dalton. Entendeu? Então, como você vai distribuir o valor, vai distribuir o dinheiro, você não coloca em xeque a categoria, a relação social que é o capitalismo. Portanto, a Revolução ela ajudou a aperfeiçoar o capitalismo. A luta de classe ajudou a desenvolver o capitalismo, ajudou no progresso do capitalismo. E temos que dizer aqui a vocês, claro, com franqueza e honestidade, que nós embarcamos nessa concepção. Claro. Quando nós descobrimos, que, né, acho que é o Dalton que fala, que pensando que ia para Belém, nós estávamos indo para o Rio de Janeiro, nós mudamos essa visão. E ao mudar essa visão, aí entra, Luiz. O assessor foi longe, eu mal cheguei do Maranguape. Nós estávamos em plena administração da Maria quando nós descobrimos. E isso foi o motivo do boicote? No aniversário da Rosa. Isso foi motivo do boicote que vocês sofreram na prefeitura? Não, o PT está longe disso, estava longe lá, ficou mais longe ainda. O PT foi apontado no nosso recurso como um partido que ia para a direita democrática. Está aí o PT, na visão da direita democrática. Pinta de esquerda, mas, na verdade, está administrando a barbárie, concretamente. Então, o problema que você está colocado, se você, do ponto de vista da análise, você está percebendo que a esquerda e a direita fazem parte da mesma lógica, um administra do ponto de vista conservador, reacionário, o outro progressista, humanista, tal. Concretamente, você está no beco sem saída, que é a situação que o capitalismo está. Então, pessoal, você vai dizer, sim, você está falando aí da análise, etc., nós não estamos só na análise, nós estamos convocando você para um encontro transnacional que vai acontecer em julho, aqui em Fortaleza. São vários países, intelectuais de vários países, tem vários companheiros de vários estados que vão estar conosco, nos encontrando, para elaborar um outro manifesto, para construir um outro movimento social, um movimento de ruptura com o capitalismo. O grupo, quando apontou isso, quando falou isso, foi considerado fora do espaço, fora de órbita. Mas agora, o jornalista que fez a entrevista com a gente lá para trás dizia que era o profeta do caos. E eu perguntei a ele recentemente, o caos não chegou? Ele está dizendo o seguinte, o caos chegou e agora não tem mais jeito. E nós estamos achando que agora que é a hora do jeito. Por quê? Porque o capitalismo chegou num ponto apontado na perspectiva do rascunho, com atualidade impressionante agora, é que se o capitalismo, veja aí a condição climática, veja aí a condição da educação, veja aí a condição da saúde, veja aí a condição da violência. A guerra, a hecatombe, né? Veja o problema do desemprego. Qual é a previsão do desemprego no mundo? 1 bilhão e 500 milhões de pessoas desempregadas até 2026. 1 bilhão e 500 milhões são, se você tiver uma família de 5 pessoas, são 7 bilhões e 500 milhões. É a população da Terra. Então, o sistema não tem perspectiva nenhuma, não tem horizonte nenhum. Então, esse ser humano, que o capitalismo produziu a mercadoria para ele, né? Mas produziu ele para a mercadoria, ele insiste numa lógica que não tem perspectiva de saída. E se ele insistir no Trump ou no Biden, se ele insistir no Lula ou no Bolsonaro, se ele insistir no Milley, se ele insistir, ele não vai encontrar uma perspectiva que realmente o emancipe da situação. E se ele não fizer isso, nós vamos ser extintos. Porque a realidade capitalista está entrando num beco sem saída. Entrou num beco sem saída. E ela não tem condições de modificar por si mesma. Ela quer manter essa lógica, ela liquida o resto de natureza que está aí, ela está transformando, descartando o ser humano. Anteontem, você viu a reportagem, o chip que o Elon Musk está pesquisando, não vai precisar nem de tortura mais. Bota o chip, o computador revela o que é que você está pensando. Então, você está diante de uma iniciativa, do ponto de vista da produtividade, que o capitalismo é uma coisa tautológica, ele quer valorizar o valor e agora ele não consegue mais. E as pessoas que estão administrando o Estado estão numa atitude suicida, porque elas não têm como administrar isso. Né? Então, você vai ver crescer a violência, você vai crescer o diabo,
porque não tem resposta a partir dessa análise. Então, precisa de uma ruptura teórica, que é o que o grupo fez. Quando o grupo fez, foi considerado isso, isso e aquilo. E agora, que está configurada a situação da análise do grupo? Então, nós estamos convocando vocês para esse encontro, para esse debate, que já está em processo, que nós estamos convocando para julho. Vem aí o G20. O que o Lula está querendo? Administrar o G20, botar o movimento dentro da panela do G20, que é responsável por isso que está aí. Você pega a convocação das mulheres para o dia 8. É triste a convocação. O pessoal está falando em botar o Bolsonaro na prisão, está alimentando o Bolsonaro do ponto de vista do momento atual, quando você precisaria de uma outra perspectiva. Se você vai fazer um movimento para pedir prisão, significa que a justiça não resolve o problema. E o que é que está resolvendo do ponto de vista do problema do país? O que é que está resolvendo? Você tem um engodo em curso, tem uma falsidade, você tem uma vida que não é autêntica, você não tem aprofundamento teórico, você não tem possibilidade de respirar, de abrir perspectiva de horizonte. Então, o Crítica subiu a montanha. E, ao subir a montanha, descortinou o horizonte. E nós estamos convidando você para esse momento histórico de transformar o sistema que está aí. E aí, vocês concordam? Deixe suas opiniões. Né? A ótimo. gente está chegando agora nos 10 minutos finais do programa, né? Maria Luísa, infelizmente, não pôde estar presente, mas aqui estamos com Dalton e Jorge, né? Que era o guru, o Jorge e o Dalton era o do financeiro do grupo, né? Eles estão falando um pouco sobre a crítica do capital. Né? Mandar um alô quem está aí pelo Instagram, pelo Facebook, compartilhou essa nossa live e vai ficar para você aí depois compartilhar, que é justamente a primeira live com eles e com a presença da Maria Luísa foi há um mês, né, falando um pouco sobre a vida pública e a trajetória dela especificamente, e hoje, já que ela não pode estar presente, sobre o grupo, o pensamento deles, né? Eu também concordo que a gente não deve, no meio da rua, pedir prisão do Bolsonaro, mas sim dar propostas políticas para o presidente Lula e cobrar deles e do Senado e da Câmara para fazer essas mudanças que realmente a gente precisa. A gente precisa valorizar o trabalho humano, encontrar uma forma que, se é com dinheiro ou sem dinheiro, com mais juros ou com menos juros para determinadas classes. Isso eu concordo que a gente precisa, que você não dá para viver da situação que está, e o Estado está vivendo realmente para 30% da população. Os outros estão na miséria e na extrema miséria. E isso acarreta essa concentração de renda. Nos meus estudos, acarreta a grande violência, a fome, a falta de alimentos no mundo. Dalton, contigo aí para você falar num ponto que eu não falei, depois o Jorge fala também num ponto que eu não falei, 3 minutinhos e a gente vai para as considerações finais. As pessoas todas, quando nos ouvem, fazem uma pergunta. Tudo bem, sociedade sem dinheiro. Como é a outra sociedade sem dinheiro? Como é que nós podemos viver sem o dinheiro? Ainda ligados ao fetichismo da mercadoria, que as pessoas entendem como um dado ontológico da existência humana, quer dizer, uma coisa que é indispensável para a própria existência. O valor é uma relação social e, portanto, uma construção histórica. Então, nós podemos viver sem dinheiro, porque não existe em nenhum desses produtos que estão aqui, seja minha camisa, seja a gostosa cajuína que você me serviu, ou os equipamentos que nos filmam, não existe em nenhum desses objetos 1 grama sequer de dinheiro. Todos os produtos que estão existentes aqui, eles são fruto da interação metabólica do homem, nervos e músculos e mente, com a natureza. Então, se é assim, é por isso que os índios brasileiros foram taxados como tão belos, né? Como foram encontrados aqui nas praias lá da Bahia, né? Então, isso é um dado que nos mostra que é possível viver sem dinheiro. Aliás, atualmente é impossível viver com dinheiro. Antigamente se dizia assim, só se faz alguma coisa com dinheiro. Agora, nem com dinheiro você faz mais. Porque, como o Jorge fala, essa relação social, a partir da lógica de produção de valor, que é baseado nas trocas quantificadas pelo tempo de trabalho humano, ela entrou em colapso porque essa lógica se tornou disfuncional. Ela não tem mais razão de ser. O homem substituiu a máquina de uma forma tal que prescinde do trabalho produtor de valor.
Então, ele está se autodestruindo, o capitalismo está se autodestruindo. E nós estamos querendo lutar contra essa autodestruição da lógica. Nós, que eu digo a esquerda, que eu chamo, desculpa, que eu chamo de esquerda institucional, que fica se atrelando às migalhas que o próprio sistema fornece a ela, seja do ponto de vista de verba partidária, seja de vista de cargo público, seja do ponto de vista de penduricalhos que caem da mesa, né, desses potentados da própria lógica do capital e que legitimam essa relação. Então, elas fazem um trabalho inverso àquele que deveria ser feito. Cria-se uma dicotomia falsa e que, se nós não fizermos a social-democracia da forma, digamos assim, conciliatória ou habilidosa, ou qualquer nome que se queira dar, a um governo do tipo Lula, nós vamos cair nas mãos do Bolsonaro. Mas, ora, os mecanismos que o Lula usa hoje na administração, os mecanismos fundamentais, eu falei há pouco do juro da dívida pública, né? Mas é a busca de mercado, mas todo mundo está buscando mercado. O Alckmin, que até outro dia falava mal do Lula e hoje está no governo, que tocando a questão da indústria no governo Lula, está buscando mercado num mundo em depressão econômica. A União Europeia, a Alemanha está com depressão econômica e com inflação altíssima. A Alemanha, que é a fábrica das fábricas, que manda tudo que é equipamento para a China dominar o mundo, que vende para o mundo mercadoria com salário de miséria do povo chinês. E tentando agora estabelecer uma hegemonia capitalista no mundo. E a esquerda acha que esse bloco, que outrora foi capitalista de Estado e que hoje é capitalista de mercado, que esse grupo representa a esquerda. Ora, pode representar essa esquerda que adere a essa defesa voluntária ou involuntária do capitalismo. Nós temos um pensamento diferente, que é um pensamento crítico, e dizemos a você que está nos vendo, vai haver o encontro transnacional da emancipação humana aqui no Ceará. Vem gente do mundo inteiro participar desse encontro, porque o mundo inteiro está preocupado com essa questão. E vem de pensadores importantes dos países hegemônicos do capitalismo. Então, esse encontro é fundamental. Beleza. E eu digo para vocês, para encerrar essa minha parte, é possível se viver sem dinheiro. Aliás, é a forma possível de se viver de dinheiro. Produzir para consumir, para dar, e não para vender. Jorge, suas considerações finais aí? Bom, a observação primeira é que o Caba tinha um viveiro, Luiz e amigo do programa, que ia falar crítica radical, que tinha um passarinho, tinham vários pássaros no viveiro, e tinha um passarinho que tinha um canto diferente. E ele ficava absorvido por aquele canto, e todos os pássaros ouviam o pássaro em silêncio. E um dia ele chegou frente ao viveiro e disse: meu amigo, eu vou viajar lá para a tua terra e queria saber qual é o recado que você dá lá para o pessoal. Aí o passarinho: o recado que você podia dar é me libertar daqui. Eu canto a minha tristeza e você se alegra, fica absorvido com essa tristeza. Então, era você me soltar para ir para lá. Mas eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, morro o viveiro. Ou então diga lá para o pessoal qual é o meu estado aqui. E o cara viajou, chegou lá na mata, foi maravilhosa, já não era uma passarinha, era uma orquestra. E ele começou a contar, caiu um passarinho duro do lado dele. Ele continuou a história, caiu o segundo. Quando caiu o terceiro, o quarto, ele zarpou de volta no viveiro e chegou lá contando o pessoal, para o passarinho, o que tinha acontecido. Quando ele está falando a história, o passarinho caiu no chão. Desesperado, ele abre a porta do viveiro para pegar o passarinho. Aí o passarinho: eu entendi o recado dos meus companheiros. Tchau. Então, pessoal, nós estamos trazendo para vocês uma reflexão nova, inovadora, que tem poucos anos de existência, que foi considerada fora de órbita. E agora, quem está fora de órbita é quem não acreditou nela. Essa que é a verdade que tem que ser dita para vocês. Nós temos vários documentos, vários livros. O grupo resistiu à perseguição. Nós temos que agradecer ao Lula, o pessoal do PT, Zé Disseu, Genuíno, que expulsou a gente, porque eles nos impulsionaram para ir atrás dessa descoberta que nós fizemos na época. Nós não nos deixamos abater pela perseguição, pela calúnia,
com todo o encaminhamento que foi feito contra nós. Pelo contrário, nós mantivemos essa bandeira erguida. E agora, é uma felicidade muito grande você perceber que vai ter esse encontro, que nós vamos encontrar com o ser pensante da humanidade, que é crítico ao sujeito, à nossa Constituição, né? Como pessoa, que está vendo a sociedade, né? Do jeito que está, e está procurando uma saída, e vai construir essa saída, que vai elaborar um tipo de vida autêntica e não falsa, como a que nós estamos tendo. Então, tudo isso está em curso na programação. Então, nós queremos convidar vocês para essa abordagem teórica e para construir um movimento transnacional emancipatório. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Está aí, e você não pode perder. Valeu, Jorge. Obrigado pelas suas opiniões, pela sua história de vida contada aqui e sobre o que você refletiu ao longo de toda a sua vida. Dalton, 30 segundos para as suas considerações finais. Ô, Luiz Regadas, eu sei que você luta com muita dificuldade no sentido de viabilizar esse seu projeto, que é amplo, que ouve todas as partes, sem nenhum patrão lhe dizendo quem é que você deve ouvir e quem é, o que essa pessoa que você vai ouvir vai dizer. Um programa como esse, onde nós expusemos aqui, pudemos expor aqui as nossas teses, são teses, e que certamente contraria muita gente, porque não é fácil você abdicar de todas as estruturas que nos cercam e que vêm sendo moldadas há muito tempo, né? E encarar uma realidade que é adversa. Então, você se desapegar disso para criar um mundo novo é uma coisa que requer coragem e consciência. Luiz, só um minutinho. Pois não, eu só ia dizer assim, que aqui a gente recebe também da direita, desde que não seja ultradireita, né? O importante é ter divergências, debater como a gente fez aqui no programa. Rapidez, que a gente passou de 1 hora já. Um convite aí para vocês. Dia 15, a Poliglota, na Praia de Iracema, Rua Tabajara, vai ter um debate com um documentário produzido pelo Jornal Povo. Você não pode estar ausente. Vai estar o Érico Firme, vai estar o professor Aristide, lá da UES, e vai estar nós participando desse debate. O documentário traz verdades que estavam escondidas na história do Ceará. Convidamos vocês. Tem uma programação de março que está aí no espaço do Crítica Radical e nós renovamos o convite para você. Não estamos atrás de quem perseguiu a gente, quem quis matar a gente, que falou mal da gente. Nós estamos querendo somar com as pessoas para entender o conteúdo e pensar concretamente que chegou a hora de superar o capitalismo. Beleza, a gente quer ouvir, depois desse vídeo, ler, quer dizer, as suas opiniões aqui embaixo. E quanto mais comentários vocês deixarem, mais a live vai subir, vai ser impulsionada de forma orgânica, né? E peça aos seus amigos e familiares para escrever. Espero que vocês tenham gostado. Escutem mais uma vez depois, final de semana, com calma, e reflitam sobre esses pensamentos. Aí você depois diz, concordo, não concordo, por isso, por aquilo e aquilo outro. Então, a vocês, nosso muito obrigado, né? E uma ótima semana, e a gente está sempre por aqui. Ative o sino para assistir todas as lives semanais do canal. Amanhã o canal volta às 7h30 com o Setorial de Saúde. O entrevistado vai ser o prefeiturável Evandro Leitão. Tchau, tchau. TV HBR, o canal